Segundo Byung-Chul Han, a depressão que faz parte hoje do cenário contemporâneo não é mais como a melancolia clássica. Ela é uma depressão narcísica, feita por excesso de atividade, de positividade, pela cobrança infinita dos melhores resultados, do melhor desempenho. Não mais na Sociedade Disciplinar de Foucault, o filósofo Byung-Chul Han afirma que vivemos agora em uma sociedade do cansaço, na qual somos coagidos internamente a usar nossa liberdade para maximizar o desempenho. Neste episódio do podcast, Leandro Chevitarese, professor de filosofia da UFRRJ, nos conta um pouco mais sobre as teorias de Byung-Chul Han que perpassam o trabalho, as redes sociais e outras questões da contemporaneidade. Segundo o Byung-Chul Han, não vivemos mais hoje numa sociedade disciplinar, vivemos numa sociedade do desempenho. A sociedade disciplinar de Foucault, onde haviam escolas, fábricas, exércitos, asilos, hospitais, trabalhava através de micropenalidades, gerando coerções que moldavam o sujeito e sua subjetividade dentro de padrões de normalidade. Esses mecanismos de coerção e suas instituições têm se enfraquecido e hoje nós vivemos numa sociedade de aeroportos, de academias de fitness, laboratórios de genética, de empresas. Cada vez mais hoje o que está em jogo não é mais um sistema de coerções externa, mas sim um sistema que opera internamente no sujeito, fazendo-o tornar-se uma espécie de empreendedor de si mesmo. Cada vez mais ele precisa atingir o máximo de desempenho em metas que se sobrecarregam e se multiplicam ao infinito. Tais perspectivas na sociedade contemporânea não devem ser reduzidas exclusivamente a metas econômicas, embora, sem dúvidas, elas cada vez mais se tornem hiperinfluentes. Mas, mais do que isso, o desempenho hoje opera em todas as esferas da vida. Cada vez mais somos como que coagidos internamente ou seduzidos para usar a nossa liberdade em direção a um processo que procura maximizar nossa imagem, maximizar nosso desempenho também em termos de metas de saúde, de felicidade, de beleza, de fitness. Na atualidade somos levados a metas cada vez mais inatingíveis. A sensação de não poder mais atingir tais metas faz com que o sujeito gere um mecanismo de autodestruição, onde ele passa a se cobrar aquilo que ele entende poderia fazer e poderia cada vez mais fazer. Esses mecanismos de autoagressão estão na raiz de uma série de psicopatologias contemporâneas, sejam a depressão ou o burnout, que fazem com que o sujeito, diante de um cansaço cada vez mais premente, faz com que ele não consiga mais atingir as metas que ele se autoexige numa sociedade que lhe ensina que ele pode tudo, que ele pode infinitamente. A sensação de não poder mais poder, de não conseguir mais atingir essas metas, faz com que ele gere uma série de psicopatologias. Isso também está ligado a outros sintomas que fazem parte da sociedade contemporânea, como a hiperatividade, a ansiedade ou mesmo o déficit de atenção, porque isso tudo está coligado num mundo cada vez mais virtual. O Byung-Chul Han faz uma análise desse cenário do capitalismo contemporâneo, articulado a toda a problemática das redes sociais, onde a máxima vigilância e ao mesmo tempo a máxima visibilidade gera esse mecanismo de coerção que faz com que o indivíduo use sua própria liberdade de modo paradoxal, onde ele, como empreendedor de si mesmo, está sempre procurando maximizar os seus resultados em todas as esferas da vida. Esse sentimento de hipervigilância vem acompanhado também de uma sensação de esgotamento e de cansaço. Cada vez mais o indivíduo se cobra ter que atingir os melhores resultados em todas as esferas da vida, que agora precisam também ser postas em imagem, precisam ser vistas, precisam ser curtidas para que elas possam existir. Cada vez mais a visibilidade e o olhar do outro passa a ser um mecanismo de autoafirmação e mesmo de consagração da própria existência. Nesse contexto,
temos cada vez mais dificuldades prementes, porque parece que o que existe é um sujeito cada vez mais narcisista. Segundo Byung-Chul Han, a depressão que faz parte hoje do cenário contemporâneo não é mais como a melancolia clássica. Ela é uma depressão narcísica, feita por excesso de atividade, de positividade, pela cobrança infinita dos melhores resultados, do melhor desempenho. Nesse cenário, o sujeito depressivo narcísico se torna hoje alguém que é totalmente eclipsado em si mesmo, vive numa espécie de terror do igual, onde não existe mais uma relação efetiva com um outro para o qual ele olha, que é olhado por ele e que de alguma maneira ele se relaciona com esse outro problematizando a si mesmo. Parece que só existe ele e a necessidade de replicação desse mesmo indivíduo em infinitas instâncias, em infinitas formas de imagem e de posicionamento na visibilidade, né? Essa discussão aparece mais forte, por exemplo, numa agonia do Eros, né? Na agonia do Eros, ele se dedica a pensar a perda da relação com esse outro que ele chama de um outro atópico, né? Ou seja, um outro que não tem um lugar, né? De topos, do grego, lugar. Atópico é um outro que não tem definição, não está cartografizado, não está mapeado, não está definido. Um outro que, de algum modo, na relação que se recupera uma relação de eros com esse outro, eu sou capaz de sair dessa dinâmica de uma depressão narcísica, onde o indivíduo vai querendo atingir cada vez o máximo desempenho e entra numa espécie de roda de hamster, onde ele corre até o momento em que ele colapsa, né? Que seria hoje a síndrome de burnout, que a gente também vai chamar de estafa, né? Nesse cenário de máximo desempenho, hoje, por exemplo, nós valorizamos o indivíduo que é multitarefas, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, que consegue ter uma múltipla atenção. É interessante que o autor nos mostra que talvez isso tenha muito pouco a ver com uma ideia de evolução cognitiva. Ao contrário, talvez seja antes um retrocesso. O homem primitivo, o homem das cavernas, esse necessariamente precisava ter múltiplas formas de atenção para conseguir sobreviver. Porque ele precisava olhar o fogo, olhar o animal, olhar a criança, olhar a comida. Ele tinha várias atividades que ele precisava fazer continuamente. Quanto mais a sociedade se organizou e nós nos tornamos capazes de desenvolver ordem social, segurança, cultura, ciência, nós fomos capazes de nos concentrarmos numa coisa só e aprofundar o conhecimento nessa mesma direção. Hoje parece que cada vez mais tem se valorizado como uma habilidade, uma qualidade. Hoje fala-se mesmo de uma competência, que é a capacidade do indivíduo se concentrar em várias coisas. Na realidade, ele aumenta apenas a sua hiperatividade e não consegue fazer talvez nenhuma dessas coisas com a devida atenção e com a profundidade que cada uma dessas tarefas merece. Talvez o que esteja em jogo nesse nosso atual cenário seja a possibilidade de uma outra experiência do tempo. Uma outra experiência onde sejamos capazes de nos demorarmos junto às coisas, de exercitarmos um tipo de contemplação reflexiva que não nos deixe sempre estarmos capturados pelo pensamento calculativo de resultados, metas e objetivos. Um outro tipo de olhar contemplativo, uma outra experiência do tempo, uma outra relação com o outro, a recuperação de um olhar, de uma vivência, de um eros em relação a esse outro atópico, talvez isso possa contribuir para que, enfim, possamos escapar um pouco ou reagir a esse cenário de uma sociedade do desempenho que sempre será uma sociedade do cansaço e do esgotamento. Ele fala, por exemplo, da importância da recuperação de um tempo ritualístico, né? De um tempo que nos permite um olhar mais demorado em relação às coisas, sem que tudo seja atropelado pela dinâmica imediata do nosso desejo. Esse tipo de tempo de um ritual, não um ritual imposto ou religioso, mas aquele que nós próprios podemos executar em relação a nós mesmos, poderia nos permitir um outro tipo de experiência do tempo, um outro tipo de olhar contemplativo. E parece que hoje tudo exige imediatez, resultado, e cada um desses resultados, dessas metas, precisa ser posto em imagem, visto, contemplado, né? Enfim, e a gente perde um pouco essa
essa outra experiência do tempo, né? O texto termina também falando sobre isso. E em outros livros, por exemplo, ele desenvolve outros aspectos, né? A questão da máxima visibilidade, de um panóptico digital, né? Que hoje, no qual estamos inseridos, panóptico esse que, diferentemente da sociedade disciplinar do Foucault, não é mais uma torre que vigia os detentos. Na realidade, somos seduzidos hoje por uma máxima exposição. O indivíduo usa a sua liberdade, seduzido por essa máxima exposição, e aí já não é mais um centro ou uma torre que vigia a todos, mas na realidade é um panóptico participativo onde cada um de nós vigia os outros e, ao mesmo tempo, quer ser visto e quer ser monitorado continuamente. Esse panóptico digital fala hoje de um cenário que também traz implicações para várias outras áreas, como, por exemplo, as áreas de mercado, que vai trazer uma quantidade de informações muito grande sobre cada um de nós, que é hoje direcionado para a indução de comportamentos, sejam de consumo, sejam comportamentos políticos. E isso hoje é uma problemática bastante complexa no cenário contemporâneo, né? Porque essa experiência do tempo tem uma discussão sobre o tédio, tem uma recuperação do Benjamin, né? E ele fala, por exemplo, dessa outra experiência do tempo como uma espécie de tédio profundo, não um tédio pela falta do que fazer, mas um tédio que nos permite um outro olhar contemplativo, e ali haveria a possibilidade da criação de algo novo. Isso não é necessariamente algo passivo. Isso é interessante porque quando a gente usa a palavra contemplação, em geral isso nos remete a uma atitude mais meditativa. Mas ele dá um exemplo interessante também de que é esse outro olhar contemplativo que nos permitiria, por exemplo, a ira. Ou seja, a possibilidade de uma ação forte e enérgica que gere efetivamente a transformação e a criação de algo novo. Mas hoje a gente perdeu a capacidade dessa ação transformadora e ela se substituiu apenas pela irritação, pelo aborrecimento, por não conseguirmos executar da melhor maneira possível aquilo que nos é solicitado, todas as entregas e todo o desempenho que nos é esperado. Chega ao fim mais um episódio do Matéria Bruta. Esse podcast é uma realização do canal Curta. Produção e entrevista por Natália Amarante, edição por Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Você conhece o Tamanduá? A plataforma de streaming do conteúdo independente, com produções focadas em arte, cultura e conteúdos que te fazem pensar. Acesse o site e ganhe 30 dias grátis para desfrutar o melhor dos clássicos nacionais, shows, documentários e biografias. tamanduá.tv.br